Caro estudante, seja bem-vindo para mais uma aula da nossa disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós veremos alguns conceitos relacionados à função. Função é um assunto muito importante dentro do contexto do pré-cálculo e também dentro do contexto do próprio cálculo, que é uma disciplina que é abordada em cursos de nível superior. E vamos começar diretamente com a definição de uma função. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, chamado domínio da função, a um único elemento de outro conjunto, chamado contradomínio da função. Veja, função nada mais é que uma lei de formação, que uma regra que liga dois elementos. Um deles está no domínio e o outro deles está no contradomínio, certo? Uma das representações mais usadas para se ilustrar uma função é o esquema de flechas. Veja, nós temos aqui alguns esquemas e vamos olhar devagar cada um desses esquemas, certo? Como que esses esquemas funcionam? Eles representam, do lado esquerdo, o domínio da função, do lado direito, o contradomínio da função, e essas flechas são as ligações, são as associações. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, número 1, veja que o 0 está ligado ao 0, o 1 está ligado ao 1, o 2 está ligado ao 2 e o 3 está ligado ao 3. Quem faz essa correspondência é a função, ok? No conjunto domínio temos o 0, 1, 2, 3. No conjunto contradomínio temos o menos 1, 0, 1, 2, 3. Veja que o domínio e o contradomínio podem ser iguais ou podem ser diferentes, certo? E aí você pode observar aqui que esse menos 1 do contradomínio não está ligado com ninguém do domínio. Isso não tem problema, certo? Não tem problema, isso não descaracteriza a função. O importante é que todos os elementos do domínio, cada elemento do domínio, esteja associado a um único elemento do contradomínio, certo? Vamos para esse exemplo número 2. Veja que todos os elementos do domínio estão associados a elementos do contradomínio. Temos até aqui o 0. O próprio 0 do domínio está associado ao 0 do contradomínio. E o 2 do domínio está associado também ao 0 do contradomínio. Não tem problema também dois números diferentes do contradomínio estarem ligados a um único elemento lá, dois elementos do domínio estarem ligados a um único elemento do contradomínio. Isso não tem problema. E, novamente, o 1 e o 2 aqui, eles não estão sendo ligados por nenhum elemento do domínio, então também não tem problema. Vamos ver agora este número 3. Olha só o número 3. Todos os elementos do domínio têm ligação e todos eles estão associados ao mesmo número, certo? Não tem problema. O importante é que cada elemento do domínio esteja associado a alguém do contradomínio, certo? Não tem problema de vários elementos estarem associados a um só, ok? Essa faz-se também, algumas vezes, a analogia de cachorros comendo nos vasilhames. Veja, vários cachorros podem ir e comer em um vasilhame só. Isso não tem problema, né? Usando essa analogia. Isso é possível, a princípio. Agora, o que não pode acontecer? Observe esse exemplo 5, esse exemplo 4 que nós temos aqui, e o 5 também, e nós vamos verificar aqui que eles não são funções. Veja, por que o 4 não é uma função? Para ser função, todos os elementos do domínio devem ser associados a alguém do contradomínio. E você observa aqui, veja que nós temos um elemento aqui, ó, os pontinhos representam os elementos do conjunto, certo? Você vê que tem um pontinho
que não está associado a ninguém, não tem uma flechinha ligando ele a alguém do contradomínio, certo? Isso não pode acontecer para ser função. Se isso está acontecendo, tem alguém ali sem ligação, então não é função. Por isso que nós escrevemos aqui, ó, f não é função. Essa relação aqui nós estamos chamando de f, certo? Normalmente nós denotamos funções utilizando letras minúsculas, f, g, h e assim por diante. Usamos mais a letra f, que já é a letra inicial da palavra função, certo? E por que esse 5 aqui não é função também? Olha só, não é função. Porque eu tenho dois elementos, porque eu tenho um elemento do domínio ligado a dois elementos do contradomínio. Olha aqui em cima, ó. Cada elemento do domínio deve ser ligado a um único elemento do contradomínio para ser função. E aqui não está cumprindo essa condição. Olha só, vou usar a analogia do cachorro de novo, tem um cachorro comendo em dois vasilhames. Isso não é possível, um cachorro comer ao mesmo tempo, entende? Em dois vasilhames. Não dá, certo? Então, aqui, essa última não é a função, porque um único elemento do domínio está sendo associado a dois elementos do contradomínio, e não pode. A associação lá no contradomínio deve ser a um único elemento de lá. Não posso ter um do domínio associado a 2, 3 e assim por diante, ok? Bom, então função é composto basicamente por alguns elementos. Você tem o domínio, você tem o contradomínio e você tem também a lei de formação, que é dada pela função. Só que, olhando um pouco mais nesses diagramas de flechas, veja, aqui está um esquema genérico para nós entendermos agora o conceito de imagem de uma função. O que é a imagem de uma função? Vamos voltar aqui no exemplo anterior. Veja que os elementos que foram atingidos nesse primeiro caso foram 0, 1, 2 e menos 3. O menos 1 aqui não foi ligado a ninguém, certo? Vamos nesse número 2. No número 2, o número menos 1 e o 0 receberam ligação, e o número 3 também recebeu ligação, certo? O número 1 e o número 2 não receberam ligações de ninguém, certo? Aqui, apenas o 2 recebeu ligação. Vamos no... e são esses aí, certo? Veja que os números que são associados a alguém do contradomínio, juntando todos esses números, esses elementos, nós temos a chamada imagem da função, certo? Vamos voltar para esse diagrama. Veja, aqui o A está representando para nós o domínio, esse conjunto aqui que nós chamamos de A, ele é o domínio. Esse conjunto que nós chamamos de B, ele é o contradomínio da nossa função, certo? E aqui você repare esse IM. Esse IM aqui que eu escrevi, ele faz referência à imagem da função. Quem que é a imagem da função? Imagem é o conjunto de todos os elementos que foram associados a alguém lá do domínio. Então, você repara aqui, ó, que a imagem é esse conjunto aqui, ó, que eu vou circular de vermelho, certo? A imagem é o conjunto de todos os elementos que foram associados a alguém lá do domínio, foram associados usando a função, certo? Esses elementos aqui, ó, que eu estou fazendo pequenos círculos, eles estão dentro do contradomínio da função, mas não fazem parte da chamada imagem da nossa função, certo? Bom, esses foram os conceitos dessa nossa aula. Eu espero que você tenha entendido. Em caso de dúvidas, entre em contato com os nossos tutores que eles vão te ajudar. Um grande abraço e até a próxima!